Não! Não, meu Deus! Não! 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 Desculpa a vizinhança, não deu para segurar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ô, meu amigo, cara, cada jogo é um desespero novo, é uma angústia nova. E, pô, é de novo aquela frustração. Puta, podia ter ganhado. Puta, criou. Puta, finalizou pra caramba. Cara, 23 finalizações contra 4. Uma no gol dos caras entrou a bola, cara. Uma finalização no gol. É impressionante como esse time faz isso com a gente, mano. Eu estou perplexo. Tô realmente incomodado. Eu estou com dor, velho. Eu tô suado. Eu tava assistindo o jogo, tava suando frio. Mano, somos dois. Absurdo. É absurdo como eu tô revoltado. Às vezes eu tô pegando fogo por dentro, meu irmão. Mas como eu tô emagrecendo, graças a Deus. Rapaz. Não, eu tô sorrindo aqui só pra não pegar o fio do microfone aqui e me enforcar, cara, porque de verdade. Que situação, cara. Rapaz, que situação. Mas vamos lá, vamos falar de mais um empate do Santos 1-1 com o Grêmio, jogo na Vila Belmiro, um jogo muito tenso. Eu acho que de alguns momentos assim que a gente pode destacar, um começo muito bom, um meio de jogo ali, depois das mudanças, o Vojvoda mexeu mal no intervalo, quando ele tira o Schmidt para entrar com o Tiquinho. Não que o Tiquinho tenha entrado muito mal, mas a saída do Schmidt deu ao Grêmio o que ele precisava, campo para jogar. É isso. Eu acho que ali foi uma mexida que talvez tenha sido infeliz, mas não acho que é aquela coisa. É o peca pelo excesso que a gente fala, né? Um pós-gol muito tenso, de um time caindo, sentindo muito gol, e uma esperança de novo. Quando ele bota o Robinho Júnior e depois o Souza, que muda o anímico do time completamente, o Santos vai atrás do empate. Mas, cara, como esse menino tem estrela e personalidade, a gente vai falar sobre isso, né? Não foi ele o gol, mas ele foi um causador de mudar o espírito do time, cara. E ele joga a defesa para trás, é absurdo. Mas vamos analisar esse jogo antes, obviamente, vamos falar da Food Fanatics, tá certo? O link está aqui na descrição, ou clicando no QR Code abaixo do queixinho do Pedro, essa coisa que chama de barba aí, tá certo? Já disse que isso aí é inveja, hein? Não, mas ó, minha barba já, ó, 4 dias sem fazer, olha a minha aqui. A minha. Você tem que deixar 4 meses. 2 semanas sem fazer. Mas, ó, essa touquinha aqui, ó, essa aqui, ó, tem na Food. Irado, hein? Essa aqui, se eu não me engano, tava 50 conto, bicho. Original, caraca. Tá? Todos os produtos da Food Fanatics são originais. Essa aqui é da New Era, tá? Pô, irada, mano. Tem touquinha, tem camisa, tem muitos produtos esportivos, não só do Santos, mas de vários outros clubes. Obviamente, brasileiros, europeus, do resto do mundo, tem da MLS, tem de outros campeonatos alternativos, né? Se eu não me engano, tem times da Ásia também, times aqui da América Central, argentinos, também tem lá na Food Fanatics, tá certo? E seleções. Mas além disso, tem muito produto de linha casual, né? Desde tênis a roupas do dia a dia, tá? Então você pode conhecer outros esportes também, basquete, futebol americano, tem produtos lá também que você pode adquirir no primeiro link da descrição e tem 7% de desconto na loja toda, em todos os produtos, com o cupom Peixão na Food7. É só colocar tudo no seu carrinho, botar o cupom lá na hora, que na hora de pagar você terá 7% de desconto, que é cumulativo, e você pode usar quantas vezes você quiser, em uma compra, em 65 compras, em uma compra com 65 itens, ou uma compra com um item só. É à vontade, tá certo? Aí é bom, hein? Vai lá na Food Fanatics, que eu garanto que você vai curtir, fechado? Beleza, vamos lá. Faltou só o Toys, né? Senão o pessoal aí vai cobrar nos comentários. A vizinha já tá puto que eu gritava. Não, deixa pro Toys para outro vídeo. Deixa o Toys para outro vídeo. Mas vamos lá, Pedro, vamos lá. O Santos empatou com o Grêmio 1-1. Placar frustrante e uma frustração nova, porque mesmo... Eu acho que o Santos não fez um grande jogo, acho que o Santos fez um jogo tenso. Teve um começo muito bom, acho que 25 minutos do primeiro tempo, o Santos foi realmente muito bem. Depois o Santos meio que para de jogar, o segundo tempo é bem estranho depois da mexida do Vojvoda, né? Com chances muito claras, muito claras. Se não fosse o Gabriel Grando, o goleiro do Grêmio, o Santos poderia ter saído, mesmo sem fazer uma grande partida, pelo menos com 4-1. Pelo menos, o Santos criou para fazer. Eu tô falando de chance clara, tá, gente? É a chance do Tiquinho, é a chance do Lautaro,
a chance do Robinho Júnior, que o zagueiro tirou em cima da linha, uma chance do Guilherme, o chute na trave do Zé Rafael, eu tô lembrando. 2, né? O chute na trave é que saiu o gol, né? Então o chute na trave. Mas enfim, o chute na trave do Zé Rafael, que pega 2 vezes na trave, é impressionante. Lembrou o lance do Neymar contra o Internacional, que bateu nas 2 traves e a bola não entrou, e realmente a bola não entrou. O lance do Robinho Júnior foi um chute que o zagueiro conseguiu tirar em cima, e o Grando estava vendido no lance, né? Aquele chute do Roleiser, puta chute também de fora da área. O chute do Roleiser, que o Grando também fez uma grande defesa. Então, assim, mesmo não fazendo uma grande partida no geral, o Santos controlou o jogo de maneira, né, geral, assim, né? Tirando esses recortes que eu falei, e criou chances claras para converter esse resultado numa goleada até. Porque teve chances claras, e eu tô falando das chances claras. E as claríssimas, que é aquela que é embaixo da trave e tal, a do Lautaro com o Tiquinho, considerar uma, né? Porque se qualquer uma das 2 entras é um gol. A do Robinho Júnior é outra. A do Zé Rafael é mais uma. Então só que são 3, fora do gol. Chances claríssimas. Tipo, chances obviamente muito claras. O Grêmio, ele teve o gol e teve também um chute para fora, que é uma boa jogada pela direita, de novo nas costas do Escobar, tá? Que vai ser um personagem aqui que a gente vai falar. Os Sormaners aí, ó, segura um pouco o rojão aí, porque para lamber bola de fala grotesca é complicado, né? Mas enfim, não, o Escobar é muito melhor que o Souza. Tô vendo. Cada jogo me comprova exatamente o contrário, né? Que ele marca muito. Eu vi na hora do gol ali, a marcação espetacular do Escobar no lance, leitura de jogo, ó, no momento, né? Mas vamos chegar lá. Cada coisa no seu cada qual. Vamos com calma, né? E o Grêmio teve essa chance ali pelo lado direito. E para ser justo, eu acho que foi gol legal do Grêmio, tá? Mas é bem confuso mesmo, tá, gente? Eu fiquei confuso. Quem acompanha no Twitter, no X, tem lá meu tweet falando, não, um absurdo, foi muito bom. E foi, a bola pegou na mão mesmo. Mas a interpretação da regra é que se a bola vem do adversário, ela bate na mão do atleta e a bola vai para outro jogador do mesmo time, o lance tem que seguir. Essa interpretação de regra, que é uma bosta, porque a mão do Edenilson tá deliberadamente para baixo ali, e realmente ele não tem intenção, ele não estica a mão para bater na bola. Mas é uma coisa meio que privilegiar o ataque, né? O futebol é feito de gols, então tem esse lance. Mas também acho que foi pênalti do Wagner Leonardo num chute lá, porque ele não tá com os braços colados ao corpo. Ele tá levantando, tudo bem que ele tá levantando, mas não importa, o braço tá ali, o chute feio do adversário é pênalti, meu irmão. Entendeu? Então, ficou elas por elas aí, porque era um negócio claro. Mas, dito tudo isso, vamos à análise da partida e vamos com Predo, o PH brasileiro. Vai, Predo, fica à vontade, meu irmão. Boa noite, né? Cara, boa noite. Boa pra quem, né? Porque eu, particularmente, tô possesso, velho. Acho que eu vou demorar pra dormir nessa porra agora aqui. Você fica rindo de nervoso. É um rindo. É um sorriso que eu falo. Tem uma coisa, uma calma, que só o desespero dá pra gente. É hoje. Esse é uma calma. Eu tô desesperado, tô revoltado, tô puto, mas tô contente, tô brincando. Mas eu tô puto, tá? É isso que eu tô sentindo. Somos dois, cara. Somos dois. Pô, é difícil, cara. É difícil comentar sobre o jogo, né? A gente tentar fazer uma análise aqui pensando somente na parte tática, né? Porque realmente a gente, como da coletiva depois também, né? Só para citar aqui. O Pedro faz a análise da coletiva do Vojvoda depois, um vídeo exclusivo aqui. Perfeito. Eu vou gravar, a gente vai soltar aí amanhã para vocês. Mas enfim, né? Então é difícil deixar um pouco esse lado de torcedor de fora, porque se a gente olhar como torcedor, a gente fica puto porque era obrigação a gente ganhar, a gente esperava que a gente ganhasse, né? Se a gente olhar do ponto de vista técnico, que, né, o Santos, pô, são 4 jogos com esse novo técnico, né, e que o Santos tá sem perder, né, a todos esses jogos. Pô, não tem como a gente também ficar puto, não tem como a gente desmerecer o trabalho que o Vojvoda vem fazendo e esses últimos jogos do Santos. Aquela questão. Cara. O trabalho é bom, não tem como, assim, é aquela questão do nosso imediatismo com o que é possível, né, com o que é, não dá pra gente achar que o Vojvoda vai pegar um cenário que ele pegou no Santos, que inclusive teve muito culhão, tá, de assumir o Santos no momento que tava, e achar que o cara... A bola do Rafael pegou 3 vezes na trave. Não foi, que ela pegou, acho que foi na... Pega em cima, bate do lado em cima, na lateral e volta em cima, cara, foi um absurdo. Não, eu tava assistindo o jogo na hora com a minha mãe e com meu pai.
Até minha mãe, que não é muito santista, meu, ela começou a gritar aqui em casa, não, foi gol, foi gol. Eu falei, puta que... Aí eu já falei, então foi gol essa porra, até meu replay, eu falei, puta que pariu. Tanto é que quando saiu o gol do Lautaro, cara, eu nem comemorei, porque eu falei, a gente tá tão zicado, e era uma posição ali, né, que na trave, hein? que bateu na trave e sobra pra ele, eu falei, meu, vou esperar pra ver se não vai aparecer mais porra nenhuma nisso aqui, né, pra comemorar. Mas, enfim, assim, olhando do ponto de vista mais tático, né, do que eu entendo do que o Vojvoda quis fazer e pro que eu entendo que o Mano Menezes fez, a grande verdade o Mano Menezes mandou muito bem hoje, né? Eu entendo que ele, assim... Principalmente segundo tempo. Principalmente segundo tempo. O primeiro tempo, ele fez o que o Grêmio, né? O que o Grêmio se propôs a fazer, que era se defender. O Grêmio se fechou, né? A gente via o Santos rodando muita bola, inclusive no começo, nos primeiros 15, 20 minutos. Gostei muito da movimentação do Santos ali, do Roleiser, do Barreal, do Zé Rafael. E o único jogador fixo ali que a gente tinha do meio de campo para frente era o Schmidt, né? O resto era uma movimentação insana, mas justamente... O Duarte, o Luan Pérez chegando no ataque. Pô, tinha hora que eles estavam mais à frente do que os volantes, né, do time. E assim, e você vê que mesmo assim, o Santos não correu muitos riscos no primeiro tempo, né? Então foi um jogo que o Santos dominou e tentou criar. Embora o Santos tenha criado algumas oportunidades claras ali de gols, que não foram muitas, mas criou, né? Mas teve muita dificuldade de fazer infiltrações, de conseguir realmente vencer ali a defesa do Grêmio. Da área, né? Entrar no meio da área, coisa que não aconteceu, por exemplo, contra o Bragantino, que embora o Bragantino estivesse jogando em casa, foi um jogo mais franco, o time do Bragantino estava saindo mais para o jogo, o que gerou mais espaço para o Santos sair jogando também. O Grêmio jogou estacionado, né, cara? Exatamente. Na frente da defesa é tentar jogada de contra-ataque, foi isso que o Grêmio fez. Exatamente, e deu certo, né? A estratégia deles para o primeiro tempo deu super certo. Para o segundo, de novo é aquela questão, né? Essa criatividade do Vojvoda e como ele é rápido pensando nas coisas, mas para mim, novamente, ele se precipitou, assim como ele se precipitou contra o Bragantino. Eu entendo a saída do Schmidt, tanto pela questão do amarelo, quanto que ele precisava que o time tivesse um pouco mais de mobilidade, tivesse um pouco mais ali de qualidade na saída de bola para ir para o ataque, mas a partir do momento que ele tira o Schmidt e recua o Zé Rafael, a gente basicamente fica com um jogador de marcação, um meio-campista de marcação. A gente tem o Barreal em volante, né? Ele abre o Roleiser como meia pela direita, deixa o Guilherme como meia pelo lado esquerdo, ele faz um 4-4-2 que vira 4-4-4-2-4 quando o time avança, né? Na verdade fica 4-1-5, né? Fica o Zé Rafael basicamente isso. Tudo pra frente. Tudo na frente. O Tiquinho fazendo dupla com o Lautaro. Eu não achei a ideia ruim. Também não. Tá ligado? Eu achei o jogador entrando, talvez... Não do Tiquinho, assim, mas eu acho que ter tirado o Schmidt talvez tenha descompensado o meio de campo, que foi onde o Grêmio cresceu. Eu acho que o Mano foi bem, mas eu acho que o Mano foi bem justamente por quê? Porque quando ele abre o meio de campo para justamente pressionar mais no ataque, ele meio que fala, bom, a defesa tá desguarnecida, porque o Grêmio não tá subindo. Né? O Grêmio não tá subindo, o Grêmio tá estacionado na defesa, então eu vou pressionar com mais gente lá na área. Ele chamou o Grêmio para cima quando ele fez isso, é a verdade, né? O Grêmio começou a ter escapada, porque começou a ter espaço no meio de campo. É isso aí. E aí, diga-se de passagem, né? Péssima partida dos nossos laterais, ambos. E aí, quando o Grêmio vê essa mudança do Vojvoda e vê que os nossos laterais também estavam fazendo uma péssima partida, é aí que o Grêmio começa a mudar a postura e começa a vir para cima, né? E, de novo, eu gosto da ideia do Vojvoda, mas eu acho que ele se precipitou. Esse tipo de mudança, né? Eu entendo que você tem que fazer no momento do jogo que você tem mais segurança, talvez quando você tá ali com o empate ou até com a vitória, né? Para que você mantenha o time atacando e mantenha o Grêmio ali recuado. Mas, logo no começo do segundo tempo, a gente tira, né, o nosso volante de referência ali de marcação, fica só com um marcando, né? E o restante, tudo jogadores que são de meio para frente, a gente literalmente chama o Grêmio para cima. Então, realmente... O Grêmio, mesmo assim, não foi para cima. Ele acertou o contra-ataque. Duas vezes. E teve um pouco...
E teve um pouco mais de posse de bola também, né? Eles conseguiram ter um pouco mais ali de combatividade no meio de campo, conseguiram ter um pouco mais de posse de bola. Tanto é que o Santos só volta a recuperar o domínio do jogo quando ele acertadamente coloca, né, o Rincon ali, que para mim hoje entrou muito bem, inclusive. Né? Entrou. O Souza, para mim, entrou muito 43 bem. No segundo tempo. Olha o jogo que ele fez, com 43 no segundo tempo. Perfeito, é isso que eu ia falar. Olha o pouco tempo e olha o jogo que esse... Olha a segurança e a qualidade que ele trouxe para a defesa do Santos e no apoio ao ataque. Igor Vinícius fez aquela cagada logo que ele entrou, aquele carrinho do caralho, né? Mas não muda o fato, eu acho que o Igor Vinícius entrou bem também, passou mais segurança, inclusive defensiva do que o Mike pode, tava... né, cara? Nossa, né? Exatamente. Então, assim, cara, de novo, não foi uma partida ruim do Santos, de longe, mesmo não sendo a pior partida na minha visão ali do Santos, desde a estreia do Vojvoda, de longe, o Santos jogou muito mais bola do que qualquer partida, né, nos jogos anteriormente ao Vojvoda. Então, sim, de novo, e a gente falou muito isso, né, Edu, e que nós torcedores temos que tomar cuidado, pô, não tem como, de verdade, por mais que a gente esteja frustrado, indignado, não é possível que vai ter gente, embora a gente saiba que vai, reclamando do Vojvoda, reclamando da atuação do time, né? A gente fica puto, o Santos poderia e deveria ter jogado melhor, mas a gente não tem como tirar o mérito do Grêmio. O Grêmio fez uma baita de uma partida para o que eles se propuseram a fazer. A gente tem uma impressão que futebol só se joga jogando para frente, né? E futebol, você tendo uma postura defensiva que você ganha, pode ser o ônibus estacionado. Eu não gosto particularmente. Eu também não. Defensivo, mas é uma estratégia. Uma estratégia retrancada também é uma estratégia que pode funcionar. O Santos jogou assim contra o Flamengo na Vila Belmiro. E deu certo. Contra o Cruzeiro. Né? Esperando o jogo contra o Cruzeiro e acabou nos contra-ataques, acertando as jogadas e ganhando os 2 jogos. Então, é uma estratégia que tem que ser levada em consideração e acredito que quando o Santos enfrentar Palmeiras e Flamengo principalmente, vai para uma postura mais reativa e tá tudo certo. O ponto é dentro das suas estratégias, o Grêmio foi bem, tá? Dentro da estratégia. Por mais que eu acho que o Santos jogou melhor que o Grêmio, eu acho que o Santos criou mais oportunidades que o Grêmio, eu acho que o Santos chegou, mesmo com dificuldades, com a criação de chances claras, como a gente enumerou aqui e falamos, né, abertamente, são várias chances claras, mesmo ainda tem um jogo diferente. Eu acho que o Santos, nesse recorte de Vojvoda, ele jogou melhor hoje contra o Grêmio do que ele jogou contra o Fluminense. Contra o Fluminense não sofreu tanto. Né? Mas eu acho que o jogo foi mais tenso hoje, porque o Santos acabou levando um gol do Edenilson. Então o jogo se desenhou mais tenso, mas em matéria de futebol jogado, de dominância de campo, o Santos dominou hoje muito mais o Grêmio do que ele dominou o Fluminense. Não, isso eu concordo. E criou muito mais chances claras hoje do que contra o Fluminense. Aqui o resultado é frustrante. E o que me pega a gente tem que saber separar a frustração de um resultado que não é o que a gente espera, diferente diante do futebol apresentado. No recorte de Vojvoda, eu acho que ainda tem campo de melhora, mas você vê que o jeito do time se apresentar, a postura do time em campo, não se entregar para qualquer resultado, o Santos estava perdendo, sentiu o baque do gol, mas o time se reanimou a partir de algumas mexidas que o técnico fez. Então, a postura do time em campo, ela é outra, né? Eventualmente vai acabar derrotado, vai ganhar outras partidas, vai empatar outras partidas, como essa que foi, mas a postura, o anímico do time é completamente diferente. O Santos cria muito mais, domina muito mais, tem muito mais movimentação, tem muito mais pressão para recuperar a bola. Por isso que eu falo, os primeiros 25 minutos ali, era o Santos amassando o Grêmio, realmente, trocando passes muito rápido, pressionando o campo de ataque, não dando espaço para o Grêmio escapar. A escapada do lance lá, que originaria o pênalti do Grêmio, é um lance que a bola realmente escapa. É uma jogada muito rápida do goleiro para o atacante. Ele consegue sair em transição. O Brazão falha no lance, porque ele sai abraçando a bola, ele erra, que a bola espirra, bate na mão do Edenilson e acaba no pé do Alisson, se eu não me engano. O atacante do Foi do Alisson, fez o gol. Que fez a jogada toda, né? Exato, ele sai pela jogada toda e faz ali. Então, tem uma lance atabalhoado, mas, enfim, de resto foi o Santos dominando completamente o primeiro tempo. Mesmo depois desse lance, ainda assim o Santos criou mais, ficou mais com a bola e o Grêmio ficou retrancado, defensivamente falando, dentro da postura que o Mano Menezes desenhou para esse jogo. E ali dentro, certo,
contando, obviamente, com a grande atuação do Grando, que foi o principal jogador do jogo, foi ele. Se não fosse ele, não teria sido 1-1. Teria sido 3 ou 4-1 pro Santos. E eu tô falando, chega a ser um absurdo, porque eu falo, pô, 4-1, tá jogando muito. Não necessariamente, porque eu acho que não seria um jogo para 4-1. Não acho que não foi essa dominância toda, mas foi um jogo dominado pelo Santos. Acho que se fosse um 3-1, você fala, pô, refletiu o que foi o jogo. Com o Santos dominando o campo, criando mais oportunidades, chegando com chances claras. Só os lances de bola na trave já ilustram bem o que a gente tá falando, né? Teve chute do Escobar no primeiro tempo, que eu esqueci, que ele dá um belo chute e o Grande faz boa defesa. O do Roleiser, o do Guilherme. Então são chances que o Santos foi empilhando e não conseguiu aproveitar as oportunidades. Muito da entrada da área, como você falou, né? Como o Grêmio estava postado ali na frente, gente, eram 2 linhas de marcação na entrada da área. 8 jogadores na frente da área. É complicado você conseguir fazer infiltração ali, né? E o Santos não conseguiu em vários momentos. Eu acho que ele entra com o Tiquinho justamente para dobrar esse tipo de coisa, para ter talvez uma casquinha a mais de cabeça, e o Tiquinho venceu as disputas aéreas, né? Uma casquinha a mais, o Tiquinho entrou bem fazendo o pivô. Não é aquele Tiquinho mole, morto de outras oportunidades. Né? E até para incomodar os zagueiros ali, né? Incomodar os volantes, zagueiros, ficar justamente naquele meio ali, né? Tentando abrir espaço. Tem um pouco mais de liberdade para o Lautaro fazer o segundo atacante, ele fez muito bem isso. Isso é interessante falar. Né? Fez o gol, mas ele se movimentou, ele conseguiu oportunidades pelo lado esquerdo também, fazendo essa movimentação, com o Tiquinho fazendo a parede, então é uma coisa para ele prestar atenção, né? Mas mesmo assim, enfim, o Santos tomou um gol, depois dessa mexida do Vojvoda no meio de campo, sentiu o baque, mas ainda assim continuou criando, mesmo mal continuou avançando e tentando criar. Quando ele bota o Robinho Júnior em campo, que aqui é um personagem que eu quero apontar aqui, né? Ele bota o Robinho Júnior em campo, muda o anímico do time, porque a torcida cresce de novo, o time começa a correr mais, né? Se dedicar mais, e com a entrada do Rincon também isso é importante. O Robinho começa o quê? O que ele faz? Ele pega a bola e o jogador do Grêmio vai recuando. Ele não vai para dar o bote, porque todas as vezes que ele foi pro drible, ele passou do jogador, que era o Marlon, geralmente. Todas. Ele passou do Marlon todas as vezes que ele pegou a bola e foi para cima. Ou com passe ou com drible. Então é um jogador que empurra a defesa para trás. Isso é importante, tá? Inclusive, não foi no lance que o Robinho foi para cima e foi tentar o chute, a bola desviou, foi escanteio que saiu foi justamente isso, né? Então, porque vai para cima e cria, né? Acho que ele é muito jovem? Acho, mas uma coisa a gente tem que separar das outras. Ele tem muita personalidade, isso é muito importante. Ele não sente jogo. Ele entrou, a estreia dele contra o Flamengo, gente. Ele estreia contra o Flamengo, ele entra naquele jogo lá e entra bem. Ele joga bem contra o Inter, que o Santos acaba derrotado, mas cria muita chance. Ele entra muito bem naquele jogo junto com o Lucas Meirelles. Então, assim, as oportunidades que ele vem recebendo, ele tem aproveitado. São poucos minutos e ele tem aproveitado com muita personalidade. Às vezes ele não vai acertar o drible, mas ele não foge de jogo. O que eu acho muito importante. Ele levanta a cabeça e vai de novo. Eu vou fazer uma comparação, mas não uma equiparação, que são coisas diferentes, entre ele e o Ângelo. Eu falava a mesma coisa que o Ângelo. Ele errava, mas ele levantava a cabeça, pegava a bola e ia para cima de novo. Mesmo que errasse. Eu acho esse tipo de atitude muito boa do jogador. Tá? E eu não vou equiparar, porque o Ângelo já tem uma carreira, o Robinho está começando. Mas o Ângelo não foi o que a gente esperava. Não importa. Isso é uma comparação numa equiparação. Você bota os caras no mesmo patamar. Não dá ainda. O Robinho tem 5 jogos como profissional. É muito pouco, tá? Mas mudou completamente o anímico do time também. E quando o Souza entra, o Santos aumenta mais a produção ofensiva. É impressionante. E o Vojvoda tem que prestar muita atenção nisso. Eu vou fazer um vídeo só sobre o Roleiser, tá? E o outro sobre o Mike. Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo sobre cada um. Eu queria que o torcedor do Santos tivesse a paciência que tem com o Mike com o JP Sherman. Porque o Mike só estreou bem. Todos os outros jogos o Mike foi uma avenida pelo lateral, o gol sai nas costas do Mike e o Escobar completa a cagada, tá? Porque tem muita gente xingando o Luan Pérez no lance. O Luan Pérez estava marcando 2 jogadores, ele fica com um, o Edenilson passa e o Escobar fica de braço cruzado. Ficou olhando. A jogada era do Escobar. E o Barreal não cobriu. E o Duarte ficou olhando. Mano, tá o Escobar do lado do Luan Pérez. Se o Luan Pérez está com 2, quem que fica com o outro? Se o cara tá do lado, quem que acompanha? O Escobar. Ele é o lateral, velho. Ele tem que fazer a cobertura. Ele não fez, o Edenilson entra sozinho, dá o carrinho e o Brazão não tem o que fazer. A bola vai muito no canto. Né? O Brazão até tem tempo de reação, mas não consegue chegar na bola. Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Tá? É isso aí.
Agora eu vou fazer uma comparação mesmo, tá? E equiparação. O Souza, com todo respeito, o Souza é muito mais jogador, mas muito mais jogador do que o Escobar. E eu não tô diminuindo o Escobar falando que ele é ruim. Eu acho o Escobar um jogador útil. Só não acho que ele tem que ser titular do Santos. Por quê? Porque no banco tem um lateral esquerdo que é melhor do que ele. Ai, mas defensivamente eles são do mesmo nível. Tá bom que seja, mas ofensivamente, o que o Souza faz mais que o Escobar? A produção ofensiva do Souza comparado ao Escobar, assim, é abissal. É absurdo, é absurdo, é absurdo. Tanto de passe, cruzamento, ele deu assistência para o gol no outro jogo, né? Sim, quanto de infiltração, troca de passes, possibilidades. Leitura de jogo. Leitura de jogo. É outra coisa, velocidade. O Escobar é muito esforçado, é um jogador bom, de bom nível, mas o Souza é muito melhor. Muito melhor. Os jogos mostram isso pra gente. Eu não sei quem assiste jogo do Santos, vê tudo isso acontecer e fala, não, o Escobar é mais jogador. Eu acho que tem pessoas que elas confundem um jogador ser aguerrido, ele dar carrinho, ele ser disposto e tal, coisa que o Escobar realmente é, como se isso fizesse ele melhor que os outros. Entendeu? Eu acho que ele ser uma alternativa ao Souza, tá tudo certo. Agora, ele ser o titular e o Souza ser banco dele, não aceito, tá? Eu acho que o Souza é muito mais lateral. E vai ter gente aí reclamando, falando que eu não sei ver jogo. Eu tô vendo o jogo, né? Não, mas isso é um ponto, né, Edu? Assim, eu mesmo tem partidas que não me desagrada ter o Escobar. É um jogador que eu gosto, eu acho um bom jogador. É um jogador que tem uma postura que me agrada muito, mas em todos os meus vídeos eu falo, né, justamente que o Souza é um jogador melhor. Eu entendo o Vojvoda, eu acho que realmente dependendo do tipo de jogo, dependendo. Mas acho que hoje era Souza. Então, no começo, quando eu achava que o Grêmio ia vir com uma postura, eu achava que era jogo para o Escobar. Só que realmente, depois, como foi toda... Que o Santos, inclusive, estava tendo dificuldade de criar e estava tomando poucos contra-ataques, era jogo para o Souza. Era Souza e Vinícius ainda, porque os dois queriam mais. É isso, que são aqueles laterais que espetam, dão uma opção lá na frente para triangular, porque quanto mais jogadores... É isso. Quantos mais jogadores do Santos... Teve uma hora até... que o meu pai, ele assiste Santos, é santista, né, mas futebol como um todo ele não assiste muito, né, então assim, ele estava justamente tentando, né, entender algumas coisas, a dificuldade que o Santos estava de chegar de forma efetiva no gol do Grêmio, né, e foi muito simples explicar para ele. Eu falei, pai, olha o campo de defesa do Grêmio, todos os jogadores do Grêmio estavam no campo de defesa. E não é que era assim, final de jogo, pressão do Santos. Isso era primeiro tempo. Era primeiro tempo. Aí ele falou, caralho, é mesmo, todos os jogadores. Então, não é jogo pro Escobar. O Escobar é aquele jogador que vai chegar lá na frente igual foi hoje, né? Ele deu um bom chute no primeiro tempo. Ele deu aquele bom chute no primeiro tempo. Deu um bom chute. Acho que ele foi razoavelmente bem no ataque no primeiro tempo. Acho que deixou a desejar na defesa. E outra coisa, o Escobar não fez hoje o que ele faz de melhor, que é uma boa partida defensiva. Para mim, a partida defensiva do Escobar foi tenebrosa. Ele errou absolutamente tudo que ele tentou. Ele não deu cobertura para o Luan Pérez naquele lance. O pênalti que tinha acontecido e foi anulado, foi bote errado nele no Alisson, que gerou todo esse lance, que ele até tenta dar uma rasteira no Alisson depois que ele dá o bote errado, e o Alisson consegue sair, e aí gera toda aquela confusão no ataque do Grêmio, né? Então, assim, para mim foi uma partida tenebrosa do Escobar, gosto dele, acho ele uma alternativa, acho que a gente tem que usar ele em alguns jogos, mas não tenha dúvida que o Souza é muito mais jogador e hoje ele tem que ser o titular do Santos. O Mike, cara, eu concordo absolutamente com tudo que você falou, né? A gente criou uma expectativa muito grande no Mike, não é para menos. Se eu não me engano, inclusive é o jogador brasileiro em atividade com mais títulos, né? No títulos nacionais. Eu acho que é. Porque ele tem 2 pelo Cruzeiro também. Também, né? Então, assim, é um cara que jogou muito bem, fez uma puta numa passagem pelo Palmeiras. Agora é assim, né? Um time do nível do Palmeiras não vai liberar jogador do Existe Almoço de Graça, né? Alguma coisa tinha ali. Então, realmente, o Mike, cara, parece que ele tá sofrendo com a parte física. Às vezes até falta um pouco de disciplina para ele, eu entendo.
né? Ele reclama pra caramba. Hoje no jogo reclamou pra caramba ali com o Roleiser, com o Barreal, em alguns lances que ele tentou ali tabela, né? Então não acho que tem que ser o jogador titular. Para mim hoje, o titular, pelo que vem apresentando, é o Igor Vinícius, e sim, eu acho que o Vojvoda tem que dar mais minutos para o JP Sherman, né? Eu acho muito injusto, inclusive da nossa parte como torcedores, ficar crucificando um moleque que era mais moleque 19 ainda na anos ele época. tem ainda, tem 19 anos. Fez 19 anos esse ano. Exatamente. E que absolutamente ninguém nessa bagaça tava jogando porra nenhuma antes da vinda do Vojvoda. Mas ficavam crucificando o moleque, principalmente porque o Santos estava tomando muito gol, né? E é Não que ele normal. estava bem também, a gente tá sendo Exato, honesto, mal. Sim, realmente. Mas não dá para crucificar um moleque de 19 anos que jogou muito bem na base, que inclusive fez um bom jogo contra o Corinthians agora também, né? E eu achei que legal jogou bem no profissional também. Também. Na final do Paulista, tá, gente? O jogo que o Santos ganha. Também. E jogou muito bem, inclusive. É. Jogou muito bem, inclusive. E eu acho legal que ele dá umas indiretas pro Vojvoda, lógico, de forma saudável, né? Mas depois do jogo contra o Corinthians, né? Quero provar, não sei o quê. Tem que jogar, isso. tem que estar no profissional. E a gente tem que aproveitar esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento de jogadores nossos, né? Então, assim, eu acho que teve alguns erros. Cara, eu acho que o Adonis Frias fez uma falta do caramba nesse jogo, sabia, cara? Por quê? Cara, eu acho que o Adonis Frias ele ia dar uma intensidade ali para a defesa do Santos e principalmente para fazer a cobertura para o Mike. Eu acho que eu teria apostado em 3 zagueiros para esse jogo, tá? Para ter dois laterais que entrassem mais no meio ali e tal. Puta, mas acho que ele pensou, mim... vou deixar o Schmidt de 5 e tal. Mas eu acho que era jogo para os 3, para o Duarte, porque o Duarte sobe bastante, né? E tem qualidade para subir. O Lampard e o Frias sobe. Também. E o Frias então, também, né? Mas o Frias seria o cara de ficar esperando. Né? Mas você não acha que seria o Duarte esse cara? Eu acho que o Frias tem mais esse perfil de sair, inclusive sai tabelando, né, lá na frente. Eu acho o Duarte um zagueiro um pouco mais seguro do que o Frias. Cara, independente, mas eu acho que era um jogo para 3 zagueiros e você ter laterais que tem mais infiltração aí, fecham para o meio e tal, vão buscar mais a tabela. Você vai espaçar o campo. Talvez você possa pensar com 2 volantes, Rafael, o Schmidt e um meia. Você não vai ter mais tantos meias, né? Você pode ter o 3-5-2 tranquilo. Você tem 3 no meio de campo, 2 alas, 3 zagueiros e 2 atacantes. Dá para pensar nessa possibilidade. Se precisa o Guilherme preso do lado esquerdo, pode ter o Guilherme no meio, na frente, velho. Uma possibilidade interessante, né? É isso. Eu acho, cara, eu realmente, de novo, a gente tinha até comentado que com a possível volta, né, do Frias, poderia ser uma boa oportunidade para ele testar os 3 zagueiros, né? O que eu imaginei foi que o Vojvoda né, esperava uma postura um pouco mais ofensiva do Grêmio nos contra-ataques e é por isso que ele não arriscou, né, fazer uma linha de 3 ali defensiva. Mas olhando o jogo como foi, eu acho que era um jogo perfeito, inclusive, para testar essa formação do 3-5-2. Até porque o que a gente precisava era o máximo possível de jogadores jogando no campo de defesa do Grêmio, né? Então, se a gente tivesse ali 5 meio-campistas, mais os 2 atacantes incomodando, jogando nas costas ali dos volantes e da defesa, eu acho que tinha tudo para a gente ter mais êxito do que teve. Mas, de novo, é aquele negócio, o Vojvoda, ele arrisca, mas ele não joga tudo pro ar, né? Ele não é maluco, ele não... Então é legal ver isso, né? Você vê, ele tentou um negócio ali, viu que deu merda, né? E ele voltou, né? Não é aquele cara que é teimoso, o cara que fica insistindo no erro. Ele viu que fez cagada, depois colocou o Rincon, depois colocou o Robinho Júnior, depois colocou o Souza, embora que eu acho que ele tenha demorado muito para colocar o Souza. Sim. Né? O Souza tinha que ter entrado na hora que saiu o Mike, entrar o Souza também. É isso aí. E que eu acho que ele demorou para tirar o Mike também. Demorou né? pra caramba. Mas pelo menos o Vojvoda vem demonstrando pra gente, de novo, que ele não é aquele técnico teimoso, né? Ele vê os erros dele e conserta, e é normal, gente, é o custo do aprendizado, são 4 jogos, e ele vai aprender com esses erros. O fato de começar a temporada em setembro, né, velho, que a gente falou, pô, começou a temporada agora. Se isso estivesse acontecendo no começo de temporada, fala, pô, beleza, o time tá encaixando, o time tá em evolução. Só que agora a gente tá no time evolução, o time tá em 16º lugar no Campeonato Brasileiro, tá ligado? Esse é o problema. Então a gente está desesperado por resultado porque o campeonato exige isso. Mas se tivesse no começo do campeonato, se fosse a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, fala, caramba, pô, vai encaixar, esse time tem um norte. Só que como já é a 26ª rodada, você fala, caramba, vão faltar 12 jogos, velho.
Tem que fazer ponto, mano. Tem que fazer ponto. Tá desesperador. E tá. O fato é que está desesperador. Continua a mesma distância para o Z4, mas os times de cima começam a abrir um pouco de vantagem. Esse é o ponto. Tá com 28 pontos, tal. Qualquer vitória melhoraria. Se o Santos vence hoje, ele dá um salto para frente, né? Óbvio que não desliga do Z4, mas muda o anímico do time, porque é essa coisa do Santos, cara. Quando a gente, se encaixa essa vitória, O Santos teve 2 jogos recentes que ele empatou, que ele teve totais condições de vencer. De todos os jogos do Vojvoda, talvez o do Fluminense fosse jogo para empate, mesmo que o Santos tenha jogado melhor. Os outros todos, o Santos jogou para vencer. Isso me deixa esperançoso porque o time mostra uma reação. Essa é a parte que me deixa mais tranquilo. O que me desespera é o pouco tempo hábil para resolver esses problemas. Você tem muito São pontos importantíssimos, né? E domingo é contra o Ceará, que jogou aqui jogo e ganhou difícil. São Paulo. Não, jogo difícil pra caramba. Então, assim, jogo difícil fora. Tem chance de ganhar? Óbvio, acho que vai entrar lá para ganhar. O Vojvoda conhece o Ceará, né? Treinou Fortaleza há muito tempo. Só que estava tomando taca do Ceará recentemente com o time do Fortaleza. É outro time, é outro contexto, mas é o mesmo técnico, é o Léo Condé, que é muito bom lá. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem condições de vencer, acho que até favorito diante do que tem de material, porém o Ceará está acima do Santos na tabela. Entendeu? É essa coisa. E de novo, eu volto a afirmar. Não trocaria o Vojvoda por nenhum técnico, tá? Não trocaria. Não. Ele é o técnico do Santos, dependente do que aconteça daqui para frente. Não nem troca. Nem vem tentar, hein, o Guardiola. Nem vem querer treinar o Santos, que nós preferimos o Vojvoda. Então, assim, não tem por que trocar, entendeu? O Santos tem outro treinador agora. O problema é que nunca teve, né? Esse é o ponto. Então, acredito que tenha isso. E eu quero falar sobre o Roleiser, porque o Roleiser tá devendo demais, cara. O Roleiser, com 30 minutos do primeiro tempo, ele já tava esfacelado de cansado. Óbvio que é uma outra condição de trabalho, talvez a exigência física seja diferente, e tem jogador que demora mais tempo para entrar nesse ritmo. Só que o Roleiser, ele é um jogador que nessa temporada, eu acho que ele tem tempo de dar a volta por cima, eu acho que pode ser no ano que vem, eu acho que pode ser um monte de coisa. Mas que nessa temporada ele tá mais devendo do que entregando. Ele tem momentos ótimos de lampejos, de grandes jogadas e tal, mas ele tá devendo muito. Hoje ele começou bem os 20 primeiros minutos e depois disso ele acabou no jogo, ele morreu no jogo. E é um jogador que custou muito dinheiro. É o jogador em reais mais caro que o Santos já contratou na história. Ele tem que entregar mais. Ele tem a obrigação de ser um jogador mais destacado, de ser um jogador mais protagonista. Ele precisa ser esse cara. Então eu acho que tem isso. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele, analisando ele. Óbvio que eu vou ser justo, eu não vou ser desonesto, né? Porque tem aquela coisa, superestimado. Não, eu acho que é um jogador com muito potencial, muito bom, tem muito talento. Só que só talento não funciona. Você tem que ter talento, você tem que ter disposição. O Roleiser, no meu ponto de vista, ele é um jogador com muito talento, só que com pouca disposição física. O fato dele estar 30 minutos no primeiro tempo já cansado é porque ele está sentindo o ritmo de treinos do trabalho do Vojvoda. Né? Pode chegar que ele chegue depois nesse nível dos caras? Pode acontecer. Demorar 3, 4, 5 jogos para estar no mesmo nível dos caras e aguentar o jogo inteiro. Só que eu acho que ele está devendo muito ainda de ser esse jogador mais participativo do que ele está sendo. Eu acho que é um ponto interessante a gente levantar, porque né, a gente pega no pé de todo mundo e tal, e o Roleiser também tem que ser cobrado. Né? Porque a gente tem o trabalho do técnico é bom. Agora a gente começa a olhar para atletas. Quem está devendo? Mike, esse jogo foi o Escobar, né? Não sei se o Lampérez falhou no gol, cara. Eu não acho que tenha falhado. Eu acho que foi muito da série. Ele tava com 2 caras, um escapou e segurou o outro, né? Eu acho que o Roleiser ficou devendo muito. Eu acho que o Barreal fez um jogo ok. Se apontar um jogador que foi o melhor em campo do Santos, foi o Zé Rafael. O Zé Rafael fez um ótimo primeiro tempo e um ótimo segundo tempo. Foi o melhor jogador do Santos no jogo. Para mim foi melhor ainda no segundo tempo do que no primeiro. É assim, funcionou muito bem, quase faz um golaço, merecia ter feito aquele gol, né? E eu acho que é o melhor jogador do Santos. Depois eu destaco o Robinho Júnior. Ele entrou muito bem. E o Lautaro, né, que fez mais uma vez fez gol. Então o Lautaro, desde que chegou ao Santos, está jogando bem todos os jogos. Jogou bem todos os jogos. E tem melhorado o desempenho dele ofensivo, que é finalização. Né? Então, assim, é um jogador em evolução também, mesmo com as dificuldades que ele tem. Ele não é um exímio finalizador, mas é um cara que briga muito, que luta muito pela bola, e isso é importante.
no ataque ali do Santos, que estava faltando esse tipo de coisa, né? Então é isso, esse é o meu desenho desse jogo. E eu gosto bastante do Lautaro, ele é aquele jogador que faz feijão com arroz, né? Você viu, ele até ganhou uns lances nesse jogo com drible, e é drible curto, é drible típico daquele jogador que faz o feijão com arroz, né? Dá o corte, e é um jogador objetivo, é isso que eu gosto, e acho que é isso que a gente estava sentindo falta no Santos. São jogadores objetivos, que eles se propõem a fazer alguma coisa e eles entregam. O Lautaro se propõe a ser aquele jogador brigador, aquele jogador que está o tempo todo se movimentando, dando opção, bagunçando a defesa adversária, né? Fazendo pivô, e ele não fica querendo inventar, fazer firula. Então, assim, mas eu concordo com você, Edu, eu acho que tá na hora. O técnico, ele já vem mostrando o que ele tem que mostrar. Agora a gente tem que começar a olhar para jogadores, porque antes era difícil a gente ficar só olhando para jogador, sendo que a gente não tinha uma base tática e técnica, era nítido a bagunça que era dentro de campo. Né? Agora que a gente tem e sabe o que o time pode entregar, né, até onde o time pode ir, a gente tem que sim começar a cobrar alguns jogadores. Para mim é o caso do Mike, para mim é o caso desse jogo do Escobar, para mim o Schmidt jogou abaixo hoje também do que vinha jogando, né? Guilherme, para mim, cara, Guilherme hoje... é um personagem, né? Nossa, para mim realmente o Guilherme hoje, cara, não foi legal. Não... Você viu o vídeo do Mussetti sobre o Guilherme? Não vi. Ele fez um vídeo muito bom sobre o Guilherme, que cara, assim, ele fez um estudo, né? Ele pegou todos os toques do Guilherme na bola contra o Bragantino. Ele pegou 64 vezes na bola, se eu não me engano. Todas as vezes que o Guilherme parou a bola e dá aquela ciscadinha dele de galinha, que ele fica assim, ele ou tocou para trás ou errou. Todas, não é uma ou outra. Quando ele pega a bola, toca rápido, pega a bola 2 passes, ele jogou muito bem, ele acertou as jogadas. Que é justamente a jogada do gol que o Souza cruza. Ele pega a bola, o Souza passa, ele já toca pro Souza. Hoje ele voltou a fazer essa jogada. Ele dá aquela ciscada, ele treme, joga pro lado e tem um lance ele acertou. Nesse aí, que é aquele chuta e o Grando faz uma boa defesa no segundo tempo. Nas outras, ou toque para trás ou perda de posse. Isso é muito ruim, né? Porque ele atrasa o ataque, não é o cara que dá mobilidade. Ele puxa o time para trás, porque a marcação fecha. Então, ele tem que ter essa noção de soltar a bola mais rápido. Se ele faz o simples, eu acho que é um jogador que pode ser muito mais útil. Mas aí, de novo, é aquele negócio. É jogador querendo fazer, né, diferente do que ele tem que fazer. O Guilherme não é um jogador driblador, não é um jogador habilidoso, rápido pra caramba. O Guilherme é um jogador feijão com arroz. É aquele cara que sabe dar opção, ele é rápido, tem uma boa noção de posicionamento, tem ali, não tem como, por mais mobilidade, por mais que ele perca gols, gente, não tem como falar que ele não tem faro de gols, é só pegar o que ele fez no ano passado, fez esse ano, né? Então assim, mas ele tem que se propor a fazer isso, que nem você falou, a jogada contra o Bragantino, é aquele jogador que recebe a bola, dá o passe e já aparece como opção, ou para finalizar, ou para dar o passe final. Faz a jogada, abre e fecha no meio para cabecear. Exatamente, é fazer o simples. O gol contra o Cruzeiro também, ele joga a bola na direita, ele cruza e ele faz o gol. Então os fatos estão aí, e o Vojvoda, ele tem que cobrar quando o jogador foge, né, do que é para ele fazer, do que é para ele entregar. Agora, a gente tem que levar em consideração também, o Edu, isso é uma coisa que a gente vinha falando contra o RB Bragantino. Hoje ele de novo voltou a insistir em alguns momentos no 4-3-3, tá? Para mim, os piores lances do Guilherme foi quando ele jogou tão aberto pela esquerda. Para mim, o Roleiser caiu absurdamente de produção também, além da questão do cansaço, quando ele volta a ficar isolado ali na direita, né? Os melhores momentos do Santos de propor jogo, de tabelas, de jogadas ali, né, no coletivo, foram sempre com o time fazendo as jogadas do meio de campo, né? É lógico, tem ali tabelas pelas laterais, mas é diferente de você propor um jogo com pontas, né? Muitas vezes o Guilherme ficava isolado, recebia a bola ali isolada, é por isso que ele fica parecendo aqueles bonecos de posto, aqueles bonecos de posto lá, e depois falta tocar pro brasão na próxima vez. Então isso é uma coisa que para mim o Vojvoda ele tem que rever. Ele não vinha fazendo isso e fez contra o Bragantino.
para mim, o time deu uma pecada nesses momentos em que teve que jogar ali com um 4-3-3 e fez hoje novamente. Não acho que ele tem que fugir muito daquilo que ele já viu que dá certo, né? Que é o 4-4-2 losango, quando precisar abrir a linha ali de meio-campistas, né? E fazer 2 linhas de 4 jogadores ali, um 3-5-2. Hoje, o elenco do Santos não é um elenco para jogar com atacantes abertos. Não tem, a gente não tem esse tipo de qualidade. Quando começou a funcionar? Quando o Robinho Júnior entrou, que aí é o tipo de jogador que tem qualidade, que é o que você falou. Entra de meia direita. Entra de meia direita, só que muitas vezes ele fez, inclusive a jogada que ele dribla e tenta o chute, vai para escanteio, ele já tá bem próximo à linha de fundo, tá bem aberto. Só que é um jogador que ele não vai pegar a bola e vai ficar isolado ou vai ficar ciscando e tocar para trás. Você vê, ele é um jogador que vai para 1 contra 1, dribla, sai do zagueiro e aí meio para alguém chutar. É isso. Então, o Guilherme não vai fazer isso. O Roleiser não vai fazer isso. O Barreal não vai fazer isso. Então, para mim, isso é uma questão que o Vojvoda ele tem que corrigir. Ele tem que também corrigir a questão das más atuações que nós tivemos hoje, né? E principalmente aquelas que foram recorrentes. Mike é o segundo jogo seguido que não tá bem, né? Então, segundo, você tá sendo muito bonzinho. Ué? Já é uns 4, 5 já, parça. Tá mal pra cacete. Desde o Juventude ele tá mal. Não, mas que ele comprometeu efetivamente foram esses últimos 2. Tá. Mas assim, mas bem... bem assim. Mas para mim, o titular tem que ser o Igor Vinícius. Isso, eu acho que ele vem fazendo por onde. Momento, vem merecendo e, enfim. Talvez o Mike seja até mais jogador que o Igor Vinícius, mas ele nesse momento. Foi. Sim, mas nesse momento o Igor Vinícius tem feito partidas melhores, né? Tem sido mais jogador. Então, assim, cara, de novo, não tem o que a gente reclamar. A volta do bom tempo, tá? Provavelmente volta contra o Ceará também. Contra o Ceará ou contra o Corinthians, mas acho que contra o Ceará ele deve voltar. Para mim vai ser um ganho absurdo e para mim, cara, é uma pena esse moleque não ter jogado os 4 jogos com o Vojvoda. Para mim ia ser um dos jogadores que mais ia ter evoluído assim. Esse é o Elano brasileiro. Puta, Deus te ouça, mano. Deus te ouça que vire outro. Essa leitura dele faz tempo já. Desde a base. Fala, esse moleque tem muito parecido do jeito do Elano, muito parecido. Jogando como meia pelo lado direito, né? Armador, que é o jogo que ele faz contra o São Paulo, que ele faz gol no Paulista, jogar de meia direita. Ou ele faz um jogaço ali. E cara, e tanto ele e até o Vitor Hugo, mas para mim o Bom Tempo ainda é mais jogador do que o Vitor Hugo, mas talvez seja isso que faltou no jogo de hoje também, ter um meia com essa capacidade, essa cabeça de meia atacante. O Barreal não é isso, né? O Zé Rafael... Eu acho o Barreal um bom jogador, tá? Eu gosto do Barreal. Eu gosto também, mas eu acho que para essa posição que o Vojvoda tem escalado ele fica muito limitado, né? Eu acho que o Barreal ele pode ser usado como meia pelo lado esquerdo, não como meia central. É isso. Ou meia pelo lado direito, segundo volante, como ele foi no segundo tempo. É isso. Se ele joga como meia pelo lado esquerdo, só que tem que tirar o Guilherme. Pô, tira, não precisa ser todo jogo o Guilherme. Eu acho que ele tá dando moral pro Guilherme, botou de capitão, caramba, tal, mas assim... Não é todo jogo que tem que ser o Guilherme, entendeu? É aquela coisa, você tem que ter mudanças pro time para que o time funcione, não tem que ficar preso a atletas, né? Você tem alguns atletas que são intocáveis, tipo o Brazão hoje, intocável, né? Beleza, ele é um intocável. No meio de campo, você vai ter o Zé Rafael, intocável no meio de campo. Né? O Neymar tá jogando, é intocável. Ai, mas Neymar... É o Neymar, velho, tá? Intocável. Hoje, no time, tá, gente? Nesse time, hoje, o Lautaro Dias se tornou intocável pelo arranjo que desde que ele chegou. Tá? Não que ele seja titular incontestável, mas ele tá intocável porque ele tá desempenhando. Então, aí você tem que moldar o time para que os outros façam melhorar esses caras que são o pilar. Né? Você tem uma faixa de 4 jogadores aqui que são os titulares incontestáveis hoje. Os outros, meu irmão, vai trocando. O que você achar que tem que encaixar, vai trocando. O Roleiser não é mais intocável, o Barreal não é intocável. Entendeu? O Schmidt não é intocável, embora eu acho que esteja sendo com o Vojvoda, tá certo? O Luan Pérez virou um intocável por enquanto, né? O titular incontestável. Tem que rodar elenco, assim. Só não estou dizendo que o Barreal não deveria estar jogando, mas para essa posição que ele está fazendo ali de meia central, um meio um pouquinho mais aberto pela direita, para mim,
o time tem sentido bastante a falta do Vitor Hugo e do Bom Tempo, porque são jogadores que apoiam muito o Roleiser na criação, né? Apoiam também o Zé Rafael. Muitas vezes o Zé Rafael acaba ficando sobrecarregado, porque uma coisa que tem sido legal do Zé Rafael é que esse cara, ele tem jogado absurdamente na defesa, né? Marcando, voltando, brigando. Construindo também. E tem construído também, né? Então, só que acaba ficando sobrecarregado. Você vê, o Roleiter saiu acabado, o Zé Rafael também no final tava, embora tenha continuado criando lances de perigo, jogando bem, mas já dava para ver esse cansaço nele, né? Então, realmente, pô, eu acho que quando o Bom Tempo voltar, Vitor Hugo voltar e a gente né, ter essas peças novamente, dá até mais armas para que o Vojvoda possa pensar em coisas diferentes, porque hoje a gente está limitado. Pô, vai tirar o Barreal, vai colocar o quem? O William Arão? Tá aí. Tem talvez ali o Rian, pode ser uma boa aposta, mas para entrar num titular num jogo como esse é complicado, né? Então a gente fica ali meio limitado. A gente tem que levar isso em consideração também, né? Mas assim, cara, de novo, não, nós santistas, é ingratidão da nossa parte se a gente cobrar o time e o Vojvoda por esse resultado, né? O time está mostrando uma retomada, o Vojvoda está mostrando o trabalho dele. É lógico, não tem como ficar puto, é um jogo que a gente precisava e tinha a obrigação de trazer os 3 pontos, né? Mas é futebol, cara. Você vê, o Santos finalizou, acho que foram 23 vezes, né? E o Grêmio 7. Contra 4. Essa merda que a gente ama que é futebol, fazer o que acontece. 4 vezes o Grêmio. Da mesma forma que pode acontecer com a gente vai ficar feliz, né? Pode acontecer a gente tá jogando fora. 7 defesas do Gabriel Grando, 5 difíceis. Não, o Gabriel Grando fez uma puta de uma partida. A do também. Tiquinho, ele fez um milagre. A do Tiquinho. Foi com a ponta do pé, né? A ponta do pé. É um milagre. E diga-se de passagem, tá? Pra mim, Tiquinho entrou muito bem hoje. E, cara, de verdade, eu acho que ele tá retomando a confiança dele. E eu acho que já passou da hora do Vojvoda fazer o que ele tá namorando ali, que é colocar o Tiquinho como titular em algum jogo. E para mim, de verdade, vale a pena o teste de tirar o Guilherme de segundo atacante, jogar o Lautaro, que tem esse perfil também, para jogar como segundo atacante e colocar o Tiquinho como atacante de referência. Eu acho que uma dupla de ataque, talvez o Tiquinho perca por causa de movimentação. Mas hoje se movimentou bem. Ele entrou se movimentando bem. Então pode ser interessante fazer uma tentativa, pelo menos. Eu acho, pelo menos ali, né? E outra. E aí, isso é questão de fazer alguns ajustes ali no meio de campo também, né? Porque a partir do momento que você opta pelo Tiquinho, você está optando por um jogador ali, né, para finalizar as jogadas. E tem sido uma dificuldade do Santos, né? É absurdo. Esse lance que foi aí do. Cara, o Santos realmente precisa resolver isso. Vai ter gente que vai falar, mas isso aí é zica, isso aí é karma. Hoje eu entro com zica, viu? Puta, hoje hoje foi complicado. Não, foi osso. Hoje foi complicado. Mas, assim, só aconteceu isso também, né? E a gente tem que levar isso em consideração. Talvez o Zé Rafael não tenha feito a melhor finalização em um, depois no outro, e Tiquinho em um. Porque no momento que a gente deveria ter finalizado corretamente, deveria ter feito os gols, nós não fizemos. E aí depois a água começou a bater na bunda, e depois é aquele desespero no final de jogos, chuta e rebate, não sei o quê, e aí realmente é zica, mas não muda o fato que o Santos precisa reverter esses gols, né? E o Guilherme não tem conseguido fazer isso, né? Diferente do Lautaro. Então eu realmente acho que talvez seja uma boa tentativa ali. É o que você falou, talvez perca um pouco na movimentação, mas é algo que o Vojvoda ali, nada que ele não consiga ajustar com o meio de campo. Com 3 zagueiros e 2 alas, você não precisa do ponta, cara. Cara, eu tô louco para ele testar essa formação e espero de verdade que ele teste. Para mim, essa vai ser a formação tática do Santos, cara. Para a maioria dos jogos. Lógico que ele não deve usar ela em todas, mas para mim essa deveria ser a formação principal do Santos. Hoje a gente tem 3 bons zagueiros, temos ótimos meio-campistas,
e já temos um atacante, que é o que você falou, já está se tornando um jogador intocável e que tem atendendo às nossas expectativas, e depois fica uma concorrência saudável ali. Tem Neymar voltando, que pode assumir, né? Como Então, o ali. Mussetti falou que ele estava treinando com o Neymar de segundo atacante, né? Era o Neymar e o Lautaro, se essa é a dupla de ataque, né? Cara, o Roleiser de meia, o Neymar e o Lautaro. Vai ter gente que vai falar que Neymar já é jogador, mas para mim ia dar certo, cara. Eu acho que tinha tudo para dar certo. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Só sobre exatamente. Se eu falar que é ao contrário, eu vou depor contra eu mesmo. Então, assim, realmente, então a gente tem diversas possibilidades, né? Mas, pô, eu acho que se a gente tivesse entrado com 3-5-2 hoje, cara, realmente teria sido outro desfecho essa história aí. Também acho. Mas eu acho que ainda assim criou, cara. Mas, independente disso, eu acho que ainda é um time em evolução. A principal coisa, que é o mais importante. Porque a gente sempre falou, esse time pode mais do que ele apresenta. Esse time pode mais do que ele apresenta. E ele está mostrando mais. Não está conseguindo o resultado, mas está mostrando mais. Ignorar isso e falar que não é ser desleal ou desonesto. E eu não quero ir para essa vertente, né? A gente pega o desempenho, o corte de desempenho Caixinha, o corte de desempenho Kleber Xavier, o corte de desempenho com o Vojvoda, as apresentações, o nível é completamente diferente. Gritante. Parece outro time, outro elenco. É gritante. De nível físico, de entrega física e de chances criadas. É que eu não tenho uma diferença. Mas dá para enumerar depois, tá? E fazer uma Inclusive, isso é legal a gente trazer, talvez até depois, né? Justamente para a gente ter. Eu quero deixar aqui também. Eu não lembro qual que foi. Caralho, qual que foi o perfil? Mas eu tenho certeza que foi esse FDP aí que zicou a porra do Santos, que ele colocou um histórico lá do último jogo do Santos, não sei o quê, e colocou aquela merda daquela música lá, She Knows, tá ligado? Aquela música sinistra pra caralho. A hora que eu vi essa porra, eu falei, eu vou matar esse filho da puta, velho. Falei, agora zicou esse caralho. Ih, não é que zicou mesmo essa porra. Mas tá bom, Edu, é empate, temos que concentrar agora pro jogo contra o Ceará. Eu acho que a gente não pode perder a motivação. Para mim, o único senão, além dos 2 pontos, lógico, que a gente deixa de levar para casa, eu acho que para o Santos é uma perda muito grande não ir com o embalo dessa vitória para enfrentar o Ceará lá na casa deles. Mas eu acho que tem o anímico, é pensar mesmo. Isso. Será que eu posso entrar com o Robinho antes? Não necessariamente titular, mas antes. Acabou o primeiro tempo, o Roleiser não tá muito bem, vou meter o Robinho Júnior no jogo. Vou jogar essa zaga deles para trás, eu quero ganhar esse jogo. Depende de como o jogo se desenhar também. Se o Santos faz um gol rápido, ou toma um gol também, o jogo pode ser outro. Depende, vamos ver no Castelão, o gramado é ruim também, né? Tem várias coisas que precisam ser pensadas, mas acredito que a gente fez uma análise boa. Quero pedir o like, o comentário, compartilhamento, o hype, né? O mês começou agora, você tem um monte de ponto de hype aí para dar para não adianta fugir não, hein? Dá pra gente, tá bom? Você vai dar para alguém? Dá para nós, tá bom? É isso. Um abraço para todo mundo, uma boa noite, bom dia, né? Que você vai ver esse vídeo provavelmente nessa quinta-feira. E a gente se vê no próximo vídeo, porque agora o PH vai gravar a coletiva. Tá certo? Ele vai ter que gravar antes de nanar. E 4 da manhã ele tá de pé, porque ele é um homem do povo. Tá certo? Ele vai trabalhar. Tá certo? Tem que pagar as contas, né? Mas bora pra cima. Valeu, Edu. Falou, seus peixão. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo e valeu.